Olá, eu sou o pastor Moisés e é sempre muito bom poder falar com você. Este é o quinto e último episódio de uma série de mensagens com o tema Para Além do Problema. Se você não assistiu os episódios anteriores, eu vou fazer um resumo de tudo que vimos até aqui. E caso você tenha assistido, você vai poder reforçar o seu aprendizado a respeito desse tema tão importante. Bem, no primeiro episódio vimos que o problema é algo lançado no seu caminho, como uma barreira ou um empecilho que impede você de seguir a sua trajetória. O problema vem para parar você. Vimos que para lidar com o problema é necessário reflexão. Em alguns casos é necessário uma atitude, em outros até mesmo o auxílio de outra pessoa. Já no segundo episódio, vimos que algumas correntes filosóficas tratam o problema com otimismo ou até mesmo ressignificam o problema. É o caso, por exemplo, do estoicismo. Entretanto, em última análise, vimos que o problema é algo inerente à vida humana. O problema faz parte da humanidade. O problema vem desde os primórdios, desde os primeiros. Bem, no terceiro episódio, diga-se de passagem, é imperdível, vimos como o problema pode contribuir para o nosso crescimento pessoal. O problema, ele é útil para desenvolvermos, por exemplo, o nosso pensamento crítico, a nossa capacidade de fazer uma análise crítica. O problema, ele é importante para nos desenvolvermos em sabedoria. O problema, ele provoca, ele promove experiência, e com essa experiência vem a sabedoria. Já no último episódio, vimos como pessoas mal intencionadas podem nos prejudicar e causar grandes problemas em nossa vida. Tem problemas que são causados por terceiros. E muitas vezes essas pessoas causam problemas intencionalmente. Inclusive, se você não assistiu o penúltimo, o quarto episódio, eu sugiro que você assista. É um episódio muito importante. Bem, mas o título do vídeo de hoje é Problema. Aliás, problema ou oportunidade? Inclusive, no final do vídeo, eu faço uma conclusão bem interessante e seria interessante você assistir. Mas eu gostaria de começar a partir da leitura do texto de Gênesis, no capítulo 37, no versículo de número 3. Diz assim: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Então nós começamos esse vídeo a partir da história de um rapaz que tinha aproximadamente 17 anos, chamado José, que era o filho mais amado de seu pai. E era o filho mais amado porque era o filho da velhice. José veio como um presente para Jacó, veio como uma revitalização, um revigoramento para a sua velhice. Aquele homem, ao pegar aquele filho nos braços, ele se sentiu renovado, rejuvenescido. Aquele filho lhe trouxe muitas alegrias. E diga-se de passagem, José era um bom filho, obediente, dedicado ao pai, um garoto amável, doce. E, bem, no versículo 4, nós vimos que isso trouxe uma consequência. Diz assim: quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então, o amor que Jacó tinha pelo seu filho José despertou ciúmes e até mesmo a rivalidade, a inveja dos demais irmãos. Bem, e o que aconteceu? Um determinado dia, um dia qualquer, Jacó mandou que os seus filhos, os seus 10 filhos, fossem apacentar o seu rebanho, levar os animais para beber água, para pastarem. E no versículo 14, diz assim: Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos
e com o rebanho, e traga-me notícias. Então, enquanto os irmãos apacentavam, Jacó pede para José, o seu filho amado, ir até os seus irmãos e ver se estava tudo bem, se tudo corria bem. Entretanto, antes mesmo de José chegar até os seus irmãos, eles planejaram ceifar a vida de José. Os ciúmes, a inveja, a amargura era tão grande que eles estavam dispostos a pôr fim a José. Bem, um dos seus irmãos, o mais velho, interviu de maneira que eles não pudessem dar continuidade com o plano deles. Mas eles lançaram José numa cisterna e pensaram o que fazer então com José. E aí no versículo 28, ainda do capítulo 37 de Gênesis, diz assim: E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Então, em vez de ceifar José, eles decidiram então vender José como escravo. E esses mercadores ismaelitas compraram José, pagaram por José e levaram então José para o Egito para ser vendido como escravo. De repente você pergunta, e Jacó, como que ele ficou diante de tudo isso? A Bíblia diz que ele ficou profundamente triste, porque eles levaram a notícia que uma fera havia tomado José, havia ceifado José, uma fera do campo. Então, para Jacó, ele havia perdido o filho definitivamente. Ele ficou enlutado, ele ficou profundamente triste. E a gente pode se colocar no lugar de Jacó e imaginar a tristeza desse pai. Enquanto isso, em Gênesis 39, no versículo 1, a Bíblia diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora olha que interessante no versículo 2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Veja que mesmo ele tendo sido traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, sendo separado do pai que tanto o amava, sendo levado para o Egito, uma terra distante, com uma cultura completamente diferente, ele ainda assim continha ou levava consigo a graça, o favor de Deus. E como nós lemos, o Senhor Deus estava com José, de maneira que mesmo como escravo ele prosperou na casa do egípcio. Aí no versículo 3 diz: Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que José fazia, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que interessante, olha como José, mesmo sendo escravo, ele passou a governar, né? Ele passou a ser o mordomo, o representante direto de Potifar. Aí no versículo 5 diz: E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Veja que José, ele resolvia tudo o que tinha que se resolver naquela casa. Bem, se eu finalizasse aqui, isso já seria extraordinário. Como pode um garoto, 17 anos, traído pelos próprios irmãos, ser vendido como escravo, e mesmo como escravo, ele prosperar, ele crescer. Mesmo como escravo, ele passar a governar
a casa do seu domo. Bem, mas ainda existem muitas reviravoltas nessa história. Em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 7, a Bíblia nos conta que, assim, olha só, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Olha só que coisa. A mulher de Potifar, todos os dias, assediava José. De forma ostensiva, direta. Venha para a cama comigo. Se deita comigo. Bem, mas José, ele todos os dias recusava. Em todo e qualquer momento, ele se mantinha fiel. Fiel a Deus, fiel à sua própria consciência e fiel ao seu senhor, Potifar, que o havia comprado como escravo. E no versículo 21 diz: o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Por que do carcereiro? Porque teve um determinado dia que Potifar viajou e a mulher de Potifar, ela insistiu com José. José negando, José se recusando a deitar com aquela mulher, ele fugiu. E mesmo fugindo, quando Potifar voltou de viagem, ela denunciou José, como se José tivesse assediado ela, sendo que, na verdade, ela é quem assediava José. E Potifar, ele ficou profundamente triste com aquilo, se sentindo profundamente traído com tudo aquilo. E ele ficou entre a palavra da sua mulher e a palavra de José. E é claro que ele não poderia, naquele momento, dar ouvidos a um escravo, em detrimento da palavra da sua própria mulher. E então, Potifar, ele encerra José na cadeia. Mas como nós lemos, ou vimos, o Senhor, porém, estava com José, mesmo ali na cadeia, diante de tamanha injustiça. E aí no versículo 22, a Bíblia diz que o carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. Olha só que interessante no 23. O carcereiro, a exemplo de Potifar, não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você já viu alguém prosperar na cadeia? Isso é muito profundo. Você já viu alguém prosperar na cadeia? Que maravilha! Para você ver, José, ele sofreu tamanha injustiça, mas ele mantinha sua consciência, o seu coração em Deus. Ele mantinha sua fé firme no Senhor diante de tantos problemas que surgiam diante dele. Diante de tantos problemas que eram causados por terceiros, enfim. Bem, e ali, no cárcere, ele prosperou. Até que um dia, 2 servos de Faraó, um copeiro, diga-se de passagem, o copeiro-chefe e um padeiro, eles foram também lançados à prisão. E eles tiveram um sonho. E aquele sonho lhes roubou a paz. Eles não sabiam o significado daquele sonho, o porquê daquele sonho, mas Deus deu a José a capacidade de interpretar o sonho. E de forma muito resumida, José disse para um deles, o copeiro-chefe, que ele
seria restituído. Entretanto, o padeiro não seria restituído, e aquele inclusive eram os seus últimos dias. E assim como José interpretou o sonho, aconteceu. O copeiro-chefe ele voltou a servir Faraó, e o padeiro, ele realmente viveu os seus últimos dias. Aí no versículo 14 de Gênesis 40, diz assim: porém, lembre-se de mim, José fala para o copeiro-chefe, quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão. Mas nada mais do que justo. Levando em consideração que ele interpretou o sonho do copeiro-chefe, né, que estava ali sem paz, perturbado com tudo aquilo. Porém, olha só no versículo 23. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu-se dele quando foi restituído. Quando ele estava diante de Faraó, ele não se lembrou de José. Bem, e José então continuou ainda preso por 2 anos. Mais 2 anos ali no cárcere. Mesmo prosperando, mesmo sendo bem-sucedido em tudo, não no sentido de enriquecer, mas no sentido de ser um bom administrador, um bom governador, ainda assim ficou mais 2 anos preso, né? Sem a sua liberdade. Até que um dia, quem teve um sonho foi o próprio Faraó. Faraó teve um sonho que tirou-lhe a paz, que lhe perturbou os pensamentos, um sonho que lhe deixou inquieto. E Faraó chamou os sábios, ele consultou os seus auxiliares, os seus oficiais, os sábios, os magos, os sacerdotes, e nenhum deles pôde interpretar, nenhum deles pôde interpretar o significado, o que aquele sonho queria dizer. Até então, que lá no versículo 9 de Gênesis 41, a Bíblia nos conta o seguinte, que então o copeiro-chefe, aquele que tinha esquecido de José, disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu uma interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. E fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. 2 anos depois, o copeiro-chefe se lembra de José. Mas olha que interessante, no momento e na hora certa. Talvez, se o copeiro tivesse falado com Faraó a respeito de José assim que saiu da cadeia, talvez Faraó não desse a menor atenção para ele. Mas no momento em que o próprio Faraó estava sem paz, desassossegado com o sonho que teve, foi exatamente nesse momento em que Deus trouxe à memória do copeiro-chefe a pessoa, a figura de José. E o que aconteceu? Faraó então manda chamar José, trazer José à sua presença. E Faraó relata o sonho que teve. E José então, pela graça de Deus, ele interpreta o sonho de Faraó. E ele ainda diz o que Faraó deveria fazer a partir da interpretação daquele sonho. Bem, e aí no versículo 37, para mim é emocionante. Eu confesso que quando eu leio a Bíblia, as histórias dos heróis da fé, eu me sinto até um pouco comovido, porque quebrantado, porque
a gente vê como Deus é perfeito em todas as suas ações. Depois que José ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó se agrada, né, da interpretação do sonho, ele percebe que fazia sentido aquela interpretação. Aí no versículo 37 diz: o conselho, porque José ainda deu conselhos a Faraó do que ele deveria fazer, o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Aí no 38 diz: então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em que está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E ainda diz assim no 45: e Faraó chamou José de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote em On, e José percorreu toda a terra do Egito. José se tornou o homem mais importante da sua época. O Egito era a maior potência mundial. José se tornou governante de toda a terra, porque toda a vizinhança teve que ir até o Egito em busca de alimentos. É quando inclusive os seus irmãos voltam ao Egito. Ele se revela aos seus irmãos 13 anos depois daquela traição. Isso passaram 13 anos entre a venda dele para os mercadores e a sua ascensão até o trono, né, até o governo do Egito. E 13 anos depois os irmãos vão até o Egito, ele se revela aos irmãos, ele se reconcilia, ele perdoa os irmãos. O seu pai vem também ao Egito, eles passam a morar ali no Egito e dali eles se multiplicam e é uma outra história. Bem, mas olha só que coisa interessante. Essa sequência de problemas, de injustiças, de situações ali difíceis que José passou, tinha um propósito. Inclusive, a palavra problema tem origem no grego. Problema, que significa algo lançado para frente ou obstáculo. A palavra problema é formada pela junção de pro, que significa para frente, e balo, que significa lançar ou colocar. Ou seja, problema é uma dificuldade, uma questão ou um desafio que é lançado, que é colocado à sua frente, que precisa ser resolvido. Está associado a algo que interrompe o progresso ou que gera desconforto. Agora olha só que interessante. Propósito também tem a sua origem no latim. Propositum, que significa algo que se coloca adiante. Derivado de pro, à frente, a exemplo de problema, né? Problema. E ponere, colocar. Então, enquanto o problema é algo lançado à sua frente, propósito também é algo lançado, colocado à sua frente. Veja que propósito e problema são muito parecidos. Inclusive, muitas vezes no problema nós encontramos propósito. E muitas vezes situações que nos parecem problema, na verdade são propósito. Propósito às vezes de Deus, inclusive, para a sua vida. Propósito de Deus para a sua vida. Muitas vezes você passa por um problema e você não entende que naquele problema Deus tem um propósito.
para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu aprendizado. A diferença é que o problema muitas vezes ele vem para interromper a sua caminhada, e o propósito é algo que direciona a sua caminhada. O problema, enquanto está ali na sua frente para te interromper, o propósito está lá na frente para te direcionar, como um farol. Imagina alguém que está à deriva e ele vê um farol lá à frente, direciona o caminho dele. E às vezes o problema é lançado na nossa frente, não para ser um empecilho, mas até mesmo como uma direção que a gente está no caminho certo. Sabe? De repente o seu problema, ou o problema que você enfrenta, tem um propósito por trás disso. Bem, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, tem um dos versículos mais extraordinários para a fé. Um dos versículos mais extraordinários que alimentam a nossa fé. Quando Paulo escreve: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E assim, nós chegamos aos momentos finais desse vídeo. E eu encorajo você a colocar a sua confiança no Senhor, a sua esperança no Senhor, e saber que muitas vezes até no problema você encontra propósito. Deus tem um propósito. Tá certo? Bem, nos vemos então no próximo vídeo. Deus abençoe você poderosamente.